Boa noite a todos vocês. Bom estar com vocês. Bom demais estar aqui. Depois tivemos um final de semana de feriado. Espero que vocês tenham aproveitado. E queria pedir a vocês que nós pudéssemos compartilhar a paz, a energia, a vibração de hoje com os nossos irmãos que passaram por aquela experiência do 11 de setembro. Hoje é 11 de setembro. E também as vibrações positivas também possam chegar aos nossos irmãos na Flórida. E que Jesus esteja conosco, que a paz de Jesus esteja nesta casa. Como vimos, a leitura de hoje tem o título Guarda a Paciência. É a leitura 129 do livro Fonte Viva, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Essa leitura é uma análise desse versículo dito por Paulo, que está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então hoje nós tentaremos entender qual é essa paciência que Paulo se refere, qual é essa paciência que nós necessitamos para entender, vamos tentar entender também qual é a vontade de Deus que ele trata aqui e qual é a promessa que nós alcançaremos. Então, para começar, eu queria perguntar aqui quem tem algum problema. Né? Você quer lista longa ou curta? Então, Eu mais faço infinita. Eu acredito que se eu perguntasse aqui quem não tem algum problema, a resposta, né, é óbvia. Todos nós temos algum problema. Isso quer dizer, gente, que nós estamos no caminho certo. Temos que passar todos por esse caminho. Por que a gente tem esses problemas, então? E como é que a gente deve reagir a esses problemas? Vamos tentar, então, entender um pouco mais sobre isso. Na leitura de Emmanuel, ele nos dá alguns exemplos que nós vamos ler agora, e eu tenho certeza que nós, por aqui, já passamos pelo menos por um desses problemas, ou estamos passando, ou conhecemos alguém, né, que tem uma situação parecida. Primeiro, o lar convertido em forja de angústia. Meu Deus, quantos de nós conhecemos famílias que estão passando por problemas, às vezes uns problemas assim que são preocupantes, por exemplo, brigas por herança, ou segundo casamento, onde tem problema entre os cônjuges, os ex-cônjuges. São inúmeros os problemas que geram angústia dentro do lar. Outro problema, a instituição a que serves, onde sofre a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. E isso inclui a instituição, seja no trabalho ou uma instituição religiosa, qualquer grupo de pessoas, a gente já pode ter sofrido ou até mesmo ser o caluniador e sofrer algum tipo de injustiça, né? Algum golpe de crueldade. Outro problema dito por Emmanuel, o parente que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. Quantos de nós, falando por mim, a gente tem o costume de se colocar como vítima, né? Então a gente geralmente doa muito para uma pessoa, para o nosso cônjuge, ou pode ser pais também, familiares de forma geral, e a gente, por não receber ali algo em troca, de acordo com a nossa expectativa, a gente se sente meio desprezado, e aí também ingratidão, a gente joga nas outras pessoas que elas são ingratas, e também isso acontece, colocamos a gente na forma passiva. Será que a gente às vezes não é meio ingrato, ou menosprezamos aquele esforço do nosso cônjuge ou parente mais próximo dentro de casa? Isso é um problema corriqueiro, infelizmente. Também tem a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, que, pensando nesse item, eu lembro que, por exemplo, quantas vezes nós estamos, às vezes, diante de um conflito, e a gente se perde nesse problema, que a gente só imagina coisa negativa. Imagina quantas outras negatividades você está atraindo pensando nesse problema.
você não consegue sair dele. Então, você só está construindo obstáculos. E a gente sabe que, às vezes, essa influência ela vem do mundo espiritual e pode ser bem prejudicial. Então, é também um tipo de problema que a gente enfrenta e conhecemos outras pessoas também que passam por isso. E a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, imposição do ambiente. Então, a perseguição gratuita, muitas vezes a gente ofende sem nem perceber, ou a gente é ofendido. Enfermidade do corpo, você se vê diante de uma doença, algo assim que você acha que é incurável, e isso causa desespero realmente. Ou também a imposição do ambiente, um desastre natural, como a gente está vendo na Flórida. Então, são vários tipos de problemas que nós enfrentamos. E diante de tantos problemas, às vezes a gente até tem mais de um ao mesmo tempo, a gente fica meio perdido. Será que eu consigo sair? Aonde que eu vou chegar? Né? E Emmanuel até chama de esperança torturada, né? Porque a gente, assim, mesmo a gente rezando tanto e pedindo a companhia de Jesus e tentando manter a fé, a gente às vezes fica meio que patinando sem encontrar uma resposta para esses problemas. Então, Emmanuel continua dizendo: desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Bom, por aí a gente já imagina. Se Deus é soberanamente justo e bom, por que ele não resolve isso de repente, um piscar de olhos? Por que ele pode fazer isso? Né? Quantos milhões de galáxias existem no universo? Será que ele esqueceu do nosso planetinha aqui? Então, será que Deus tem condições de resolver isso imediatamente? Por que ele não faz? Entretanto, Emmanuel continua: entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Então, vejamos. A Cláudia, por exemplo, tem duas crianças e elas estão na escola. Quando os seus filhos têm muito homework, você ajuda eles a fazer? Ou você faz por eles, talvez? Não é, mas Eu não sei. Eles fazem? Eles fazem, eu só tenho que corrigir depois, né? Vou sentar do lado, ver se está precisando de alguma ajuda. Seria mais fácil se você fizesse, né? Que aí eles teriam mais tempo livre para jogar, ou para brincar, ou para dormir, para descansar. Mas e por que você não faz? Eu posso eles, né? Responsabilidade deles, né? É algo que eles necessitam aprender. Provavelmente será útil no futuro. Mas você faz a lição hoje e amanhã, o que acontece? Exatamente. Então, aqui a gente tem mais ou menos uma noção. Por que Deus não resolve nossos problemas imediatamente? Que paz nós teríamos se tudo resolvesse assim, num piscar de olhos, sem nenhum esforço da nossa parte? Né? Porque a gente já tem uma noção de que nós temos, então, que ajudar aqueles problemas que nós vimos, temos que trabalhar para encontrar a solução e superá-los. Um exemplo de Paulo de Tarso. Quem aqui lembra, né, Paulo de Tarso, quando no seu caminho a Damasco, ele teve o seu famoso encontro com Jesus. E naquele momento ele sentiu a grandiosidade do Mestre e naquela hora, o que foi que ele falou para Jesus? Vocês lembram? Queres que eu faça? Mestre, o que queres que eu faça? E aí, o que Jesus falou para ele? Para ele seguir o caminho até Damasco e lá Jesus diria para ele o que ele deveria fazer. Vamos imaginar que Jesus fosse falar para ele ali, não, Jesus, naquele momento ele não era Saulo, então Saulo pergunta para ele: mestre, o que queres que eu faça? Jesus fala: Paulo, senta aí. Olha, eu quero que você abra mão de todos os seus títulos. Você, a partir de hoje, não vai ser mais doutor da lei. Você vai voltar para o deserto, fazer uma caminhada, uma introspecção, tentar encontrar um pouco mais de humildade dentro de você
E como você vai perder o seu título de doutor da lei, você vai voltar a trabalhar com o seu próprio artesanato. Ele era tecelão. E, além disso, depois dos 3 anos, então você vai começar a trabalhar, a divulgar meu evangelho. Você vai andar milhas e milhas a pé. Naquela época não existia Nike, era só chinelinho de couro, ao redor aqui de Corinto. E vai chegar um momento que tem tanto problema para você resolver que você vai ter que começar a escrever umas cartas, porque você não vai conseguir resolver pessoalmente. Você topa? Você acha que ele ia topar? Eu falo, não, Jesus, então aqui eu tá bom, o senhor é o mestre, eu vou voltar aqui para minha cidadezinha, prometo não matar nenhum cristão mais. Mas não foi isso que Jesus fez, não é mesmo? Ele deixou que Paulo seguisse até Damasco, e então ele foi, com o tempo, se autoconhecendo, ele foi revendo todos os problemas que ele causou para todos os cristãos, ele foi se preparando para poder, ele foi se preparando passo a passo para então tornar-se um apóstolo. E hoje nós devemos muito a ele, que ele é o maior divulgador. Então vejamos, por que eu estou falando isso? Porque esses problemas que nós temos hoje, nós não sabemos onde nós vamos chegar. Mas com certeza é um lugar bom, porque Deus está nos guiando. Ele sabe aonde nós vamos chegar. Então, segue aqui já uma pequena dica para que nós, diante das nossas dificuldades que estamos passando por hoje, já que estamos aqui no encontro com Cristo, então vamos seguir em frente, não importa qual seja a dificuldade, assim como Paulo fez. Então, eu fui procurar na codificação de Kardec, né, por que a gente tem esses problemas. E eu achei essa questão número 132 que pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos, então, respondem a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Pausa. No primeiro versículo que nós lemos, nós vimos lá que nós temos que ter paciência para seguirmos a promessa de Deus e chegarmos de acordo com sua vontade em algum lugar. Qual que é esse lugar que Jesus quer que nós cheguemos? A perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Conhecemos várias pessoas que, fazendo uma análise ampla da vida dessas pessoas, a gente percebe que eles vieram com alguma missão. Se você, assim como eu, acha que você não tem nenhum talento assim, extraordinário, você está aqui para expiar. Então eu também estou. Por isso que esses problemas que nós enfrentamos diariamente são uma expiação. O que é expiação? É um obstáculo que te faz resgatar algum débito anterior, pode ser provavelmente de uma reencarnação anterior. Então, sabendo que nós temos a obrigação de passar por essa expiação, a gente deve imaginar assim: nossa, como é que eu vou fazer para enfrentar tudo isso? Por que Jesus veio aqui na Terra? Por que ele encarnou? Para implantar o reino de Deus dentro de nós. Jesus não criou o cristianismo. Ele veio para nos mostrar que o nosso caminho a Deus é possível. Nós estamos, então, por isso que eu disse no começo, que se você está passando por aqui, está cheio de problemas, você está no caminho certo. Porque Jesus veio aqui para nos mostrar o caminho. E ele consegue. Ele nos mostrou que é possível. Então, por exemplo, alguns personagens históricos famosos que trabalharam junto com Jesus. Simão Pedro, por exemplo. Simão Pedro era depois que Jesus foi crucificado, que eles fundaram a Casa do Caminho, Simão Pedro era o líder da casa, o líder dos discípulos, né? Mas Simão Pedro, ele era um homem tão ignorante quanto nós. Obviamente, ele tinha uma missão importante, que foi, que nós já sabemos,
Mas, vejam, o próprio líder dos discípulos negou Jesus 3 vezes numa única noite. Porque na sua insegurança, no seu medo, ele não sabia que ele estava sendo testado ali. Mas, por exemplo, depois de que ele teve essa experiência de se reconhecer fraco, de se reconhecer imperfeito, quando alguém chegasse perto dele e dissesse que estava com algum problema, ele falava: irmão, eu sei o que você está passando. Eu passei por isso também. Maria Madalena, que era uma cortesã, ela cruzou o caminho da sua encarnação com Jesus, e depois disso a sua vida foi transformada. Quantas crianças ela não cuidou depois que ela se converteu ao Cristo? Então, isso é para mostrar que, mesmo estando aqui num planeta de expiação e provas, Jesus está conosco. A gente não está sozinho. Ou seja, a gente vai chegar à perfeição. Emmanuel continua então na leitura. Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. Então, nossos planos de ventura, nós chegaremos até ele. Nós seremos vitoriosos no final. Mas temos tantos problemas, como a gente já falou no começo, que a gente não sabe como a gente vai chegar lá. E é o que Emmanuel está falando aqui. E eu coloquei aqui como exemplo Chico Xavier e Divaldo Franco, para mostrarmos o mesmo exemplo que eu falei de Paulo. Chico Xavier, quando em conversa com Emmanuel disse a ele: você vai precisar ter 3 coisas para desenvolver o seu trabalho: disciplina, disciplina e disciplina. Você aceita essa responsabilidade? E ele aceitou. Se Emmanuel dissesse para ele: olha, você vai escrever mais de 400 livros, você vai atender mais de 1000 pessoas todos os dias, psicografar centenas de cartas todos os dias, parece humanamente impossível. Se Emmanuel dissesse isso para ele de cara, será que ele toparia? Né? É verdadeiramente um apóstolo que aceitou o chamado do mestre. Divaldo Franco, a mesma coisa. Todos nós sabemos da obra gigantesca que Divaldo Franco desenvolve até hoje. Todos os livros. Imagina você viajar, passar a maior parte do tempo da sua vida em lugares distantes da sua casa, comendo comida que você não gosta, né? Pegando avião todos os dias. Não é fácil. No entanto, eles aceitaram o chamado. E qual é o seu chamado? Aonde você quer chegar? O que você quer contribuir para a construção do reino de Deus dentro de você e dentro das pessoas que te cercam? E nesse caso, então, Emmanuel nos fala então da paciência. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Essa é a paciência que Paulo se referia no versículo inicial. É para que nós não... que a gente, quando vê as nossas dificuldades, tenha paciência. É temporário e você vai superar. Né? O que você já passou para chegar até aqui? Você já enfrentou várias dificuldades. Nesse caso, devemos seguir adiante, não renunciar ao trabalho e cumprir o nosso dever. Mais adiante, Emmanuel diz então: em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Ele está afirmando que nós vamos concretizar esses projetos de felicidade. Mas antes disso é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei.
Então, é o que nos lembra a expiação. Como nós dissemos no começo, todos somos cheios de problema. Por que somos? Porque nós, muitas vezes, não sabemos como lidar com o nosso livre-arbítrio. As nossas escolhas nos afastam da lei divina e isso gera uma consequência, que é como funciona a lei de causa e efeito. Uma coisa que eu achei bastante interessante com relação ao porquê da nossa encarnação o Livro dos Espíritos complementa. A gente falou que é da expiação, né? Que a gente pagar os débitos do passado. Mas ele também diz o seguinte: a reencarnação visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Vejam bem, nós, como espíritos, fazemos parte da criação. Temos uma responsabilidade, por isso que Jesus diz que nós somos co-criadores. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Para vocês verem como é interessante. Hoje nós estamos aqui com esse corpo passando por alguns tipos de problemas. E aí vamos chegar ao ponto que nós vamos evoluir e conseguiremos, então, chegar a... Suponhamos, por exemplo, que o nosso planeta está passando por um processo de transformação. E nosso planeta se tornará, então, um planeta de regeneração. E, depois disso, ele se tornará um mundo ditoso. O que é um mundo ditoso? Não existe nenhum tipo de mal. Acho que a gente está um pouco longe de lá ainda. Né? Nenhum pensamento, nada. Então, imaginemos, para a gente chegar nesse mundo ditoso, provavelmente será um planeta bem mais desenvolvido do que o nosso. E para chegar até lá, como diz aqui, nós não necessitaremos das mesmas ferramentas que temos hoje. Por exemplo, o nosso corpo. Será um outro tipo de matéria, um outro tipo de fluido cósmico universal manipulado para que possamos entrar em harmonia com aquele planeta e desenvolver os trabalhos daquele planeta. Então, essa expiação ela é necessária, mas ela é diferente à medida que nós formos avançando com o projeto da felicidade. Nesse slide, eu coloquei o exemplo aqui da minha avó para poder exemplificar um pouco sobre a expiação. Ela é o exemplo mais claro de expiação de alguém que eu conheço. A minha avó, ela nasceu no interior de Goiás, mas bem interior mesmo. E junto com o meu avô Pedro, eles tiveram 10 filhos. E vocês imaginam como é criar 10 filhos a gente chama de roça no Goiás. Minha avó veio da roça. Né? Imagina. Só que minha avó, muito cedo, ela desenvolveu um problema na perna. Um problema de circulação, não sei o nome científico, ele chama de zipéria. Eu não sei o nome correto. E esse problema de circulação na perna dela causou uma ferida, e essa ferida não sara. Até hoje, ela tem 82 ou 3 anos mais ou menos. Às vezes essa ferida some, às vezes ela aparece. Mas não sara. E eu fiquei pensando, gente, a minha avó é uma pessoa que foi criada no interior, uma mulher que dedicou-se totalmente ao marido e aos filhos. Todos os filhos, graças a Deus, são pessoas boas. E o que minha avó fez para merecer essa ferida? Porque, como essa ferida começou tão jovem, na fase de vida dela tão jovem, por que ela merece? Por que, por exemplo, a sua avó não entende também? Entendeu? Aí eu fico pensando, para essa vida, na minha opinião, não tem uma explicação. Tem um porquê de algum passado dela sofrer, viver uma vida digna, correta, ainda com essa dificuldade a mais. Isso, para mim, é um exemplo disso. E qual é a vantagem disso? Se ela conseguir viver uma vida digna,
de acordo com as leis divinas, mesmo superando esse problema, ela na próxima vida, na próxima reencarnação, ela já não tem esse problema mais. Eu não sei qual é a prova, qual é a expiação que ela está passando, mas é uma superação que muitos de nós não precisamos passar, né? É um exemplo que, por isso que eu coloquei ela aqui, que liquidou com paciência essa ferida aí. Por isso que eu achei legal falar sobre ela. E aí, então, para que eu tentar procurar, então, um consolo, eu pensei, vamos, então, procurar alguma esperança. No final do túnel tem que haver uma esperança. A quarta parte do Livro dos Espíritos fala sobre das esperanças e consolações. Então, eu achei lá na questão número 922, Allan Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Os espíritos então respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então vejamos, mesmo tendo então as expiações que nós temos que passar neste planeta, é possível encontrarmos uma felicidade relativa. O que é felicidade para mim pode não ser suficiente para o Márcio ou para a Adriana. Por exemplo, no meu círculo de amigos, eu posso agir como uma roupa normal, um relógio normal, mas o Márcio ele precisa, como ele vive um círculo social muito rico, ele necessita no mínimo de um Rolex, um relógio, porque senão ele vai ser julgado assim meio que inferior aos outros. Para ele um Rolex é uma necessidade. Para mim não é. Mas como é que ele vai saber se isso é supérfluo ou necessário? Consciência tranquila e fé no futuro. Ou seja, se ele tem condições, se ele sonha, se ele pode ter um Rolex, por que não? A consciência dele é tranquila, porque ele adquiriu aquele bem de uma forma lícita. Se ele ainda não conseguiu, ele vai trabalhar, vai se esforçar e ter fé no futuro, vai conseguir. Isso vale para qualquer coisa. Por isso que, às vezes, a gente acha que o espírito ele é acomodado, porque ele tem que ser humilde e tudo que ele tem tá bom. Não, não é assim. Você terá missões, desde que seja uma missão que você vai adquirir tudo de forma lícita, sem ser injusto, sem passar por cima de ninguém, não existe problema nenhum. E, da mesma forma, aquele que, por exemplo, a Mirtz, ela vem de um lugar tão pobre que o sonho da vizinha dela era levantar e escovar os dentes. Para ela era uma felicidade, né? Então, isso é só um exemplo, mas para a gente ver ali o balanço, né? Para a gente ver ali que a felicidade para um é diferente da do outro. Mas, mesmo vivendo num mundo de tantas dificuldades, a gente pode ter essa felicidade relativa, né? Mas isso é importante, por exemplo, para aquelas pessoas que não sabem onde querem chegar, eu achei essa resposta magnífica. Eu não sei até quão ambicioso eu sou. Com relação à vida material, a posse é necessária. Veja, tenta analisar ali. O que você quer para você na sua vida? O que é necessário para você? E, com relação a uma vida moral, como é que você vai adquirir aquilo? Né? E tenha fé que você vai conseguir. Voltando na questão 920, Allan Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, os espíritos respondem. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. É o que nós falamos da necessidade. Você vai enfrentar as suas expiações e mesmo assim não deve desistir. Como falamos, Jesus está junto com você o tempo todo. Nenhuma ovelha se perderá. E eu coloquei essa foto porque a gente vê uma bailarina com
o sapato, calçado, e vemos ela dançando, é uma coisa maravilhosa. Então, nossa, eu queria dançar igual ela. Da mesma forma que a gente vê o maestro ou o músico tocando, nossa, eu queria tocar igual ele. Mas a gente não enxerga o sacrifício que ele teve, quantas horas ele se dedicou para aquele esforço. É o que mostra o pé direito dessa bailarina. A gente só vê o lado esquerdo. Então você vê, muitas vezes, alguém bem-sucedido, às vezes a gente tem muita inveja. Quem que conhece alguém invejoso? Eu conheço. Certo? Quem aqui é invejoso? Muitas vezes a conta não bate, né? A gente sempre conhece alguém invejoso, sempre conhece alguém egoísta, sempre conhece alguém preconceituoso. Ops, acho que eu também tenho esse problema aí. Né? Então, temos que abrir o olho e você é o seu maior adversário, você é o único adversário. Porque as expiações e as provas que você tem que passar são suas. Não são minhas, então não coloque a culpa no outro, não olhe a grama do vizinho, olhe para frente, onde você quer chegar, e você vai conseguir. Comentando, então, essas duas questões, a 922 e a 920, Allan Kardec diz... Alguém pode ler para mim, por favor? Ele que se acha bem compenetrado no seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Uma como parada momentânea em péssima hospedaria. A sua mente se consola de alguns acontecimentos passageiros de uma viagem que levará a tanto melhor posição quanto melhor ter cuidado dos comparativos da vida. Eu fiz A Regina vindo sempre lutando. Obrigado por ler. Tem uma frase no livro Alice no País das Maravilhas que diz que, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, a nossa reencarnação ela é como uma viagem. As nossas reencarnações, não uma só, todas elas. Nosso destino final é a perfeição. E as nossas reencarnações são como uma péssima hospedaria. Na última vez que eu estive aqui, eu falei para vocês que nosso planeta é como um hospital. Quando a gente vai no hospital, o que a gente encontra? Doentes. Então aqui, todo mundo que vive nesse planeta está passando por provas e expiações, exceto aqueles que vieram por missão. E isso é um caminho que todos nós devemos percorrer. Então não devemos ver isso como uma coisa triste, uma coisa negativa. Pode até não ser fácil de compreender, mas é um caminho que todos nós temos que percorrer. Então eu resolvi lembrar de uma história de dois viajantes. Esses viajantes eram a Marisa e eu. A Marisa, ela é um espírito evoluidíssimo. Ela tem uma superioridade moral muito maior que eu e ela quer chegar à perfeição. Em homenagem aos nossos irmãos da Flórida, a perfeição a gente vai encontrar lá em Miami. Como ela é um espírito muito evoluído, ela preparou a viagem com antecedência, ela fez as reservas. Só que a única reserva que ela achou legal da passagem aérea tinha uma parada em Houston. Mas mesmo assim ela conseguiu. Então, chegou o dia de viajar, nós dois saímos juntos. Só que eu sou um espírito muito imperfeito, preguiçoso, procrastinador. Não consegui passagem alguma, mas eu vou assim mesmo, vou de carro. A Marisa, ela fez a viagem. Ela fez a escala, teve todo o desconforto de aeroporto, imigração, avião, escala, barrinha de cereal, né? Que podia ser uma janta. Amém. Né? Mas ela chegou em Miami, chegou à perfeição. Eu peguei meu carrinho e fui. E às vezes eu achava um hotel bom.
Chegou um momento que eu parei num hotel que ele era tão ruim, mas era o único que tinha. Eu estava muito cansado, dirigi a noite inteira. Eu peguei o hotel, o quarto, quando eu entrei no quarto, aquele cheiro de mofo, né, que eu falei, nossa senhora, eu estou tão cansado, eu preciso ficar aqui. E fui tomar banho. Aquele chuveiro Lorenzetti com fio descascado, que você vai abrir e toma choque. Aí você vai ensaboar aquele sabão que cheira mais igual aquele sabão de barra que minha avó usava para lavar roupa. Aí você tá lá tomando banho, aquele box de cortina prega nas suas costas, aquela coisa. Nossa, um horror. Dormi, estava cansado, mas quando foi no outro dia de manhã, aquela mesa com aquele café colonial, 432 tipos de pão, queijo de todas as qualidades, presunto, bacon, salsicha, até fruta do Brasil tinha. E aí segui viagem. Qual parte do hotel que eu vou levar para mim? A lembrança do trauma do chuveiro ou a lembrança do café maravilhoso que eu tive? O meu caminho foi mais difícil, mas eu cheguei em Miami. Foi de carro, passei buraco, pneu furado, calor, não gastei gasolina, cara, mas cheguei. Qual o caminho que você quer percorrer para chegar até a perfeição? Essa escolha é sua. Foi para isso que Deus deu para a gente o livre-arbítrio. Você pode ir pelo caminho mais curto, seguindo as leis divinas, com otimismo, com fé, com paciência, ou você pode ir, hoje não, vou daqui mesmo do jeito que dá. Essa escolha, quem faz é você. Finalmente, Emmanuel diz, recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora, nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossos contos com a sombra para que a luz nos favoreça. Ou seja, siga em frente. Primeiro, você vai pagar os seus débitos, mas não desiste. Segue em frente, que a vontade de Deus se expressa em cada hora. Essa foto, ela é de Bob Carlyle, está meio escura, mas dá para ver que ali é um homem que está se talhando da pedra bruta, construindo o seu próprio caráter, construindo o seu futuro. Essa é a sua responsabilidade, está nas suas mãos. E Deus vai sempre estar com você. Acabando, gente. E essas são as 3 virtudes que eu gostaria que vocês levassem para casa hoje. Paciência, que é a virtude sugerida por Emmanuel nessa leitura de hoje. Não importa qual seja a sua dificuldade, não importa qual seja a sua expiação, sua prova, tenha paciência. Jesus não te abandona nunca. Nunca. Então, esse problema não será superado. Tenha gratidão. Quanto você já caminhou para chegar até aqui? Não desvalorize todas as suas conquistas. Foi suave, foi difícil. Você pode não ter as coisas que você mais gostaria de ter, mas talvez você tenha o que você precisa. E na condição que você está, que eu estou, estamos melhores do que muitas outras pessoas. Por exemplo, no tempo de Paulo, na época de Saulo ainda, as pessoas se reuniam para falar de Jesus Cristo nos cemitérios, nas cavernas. Quem aqui sairia para fazer uma coisa dessa? Né? E tenha fé. Jamais desista. Nós sabemos aonde nós vamos chegar. Nós vamos chegar em Miami. Nós vamos chegar na perfeição. Nós vamos chegar num mundo ditoso. Mas temos que passar primeiro por este mundo de expiação. Então, estamos no caminho certo. Jesus está conosco. E Deus está conosco a cada momento. Muito obrigado. Então, o uso da paz vai ser feito lá dentro, como de costume. Isso.